Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o professor Zelaya. E hoje o nosso assunto será sobre os saberes culturais dos povos pré-colombianos. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente fala da chegada dos europeus na região ali do Caribe, no primeiro momento, isso lá em 1492, geralmente a gente fala em descoberta. E quando a gente fala em descoberta, parece que eles chegaram num território vazio, que não tinha ninguém, não tinha nada, e simplesmente tomaram conta. E não é esse bem o fato real. Quando os europeus chegaram até a América, e falando agora exclusivamente da América Espanhola, quando os espanhóis chegaram até o continente, o Novo Mundo, já existiam civilizações complexas, já existiam sociedades com seus avanços, em alguns aspectos até mais avançados que os europeus. Então, nós precisamos discutir o que de fato os espanhóis encontraram na América pré-colombiana ou na América Espanhola. Bom, esse extenso território que aqui já existia, ele era habitado por diversas populações, que ficou conhecida como populações indígenas, Mas eram os astecas, os maias, os incas, os mesoamericanos, os andinos, enfim. Vários povos já habitavam ali essas regiões e todos eles tinham seus próprios costumes, suas próprias crenças, os seus conhecimentos já avançados em algumas áreas, as suas crenças, os seus modos de vida, enfim, já tinha sociedades já muito bem estabelecidas aqui no novo continente. Bom, a maior parte dessas sociedades complexas que foram encontradas aqui pelos espanhóis ficava ali na Mesoamérica, que é aquela região central entre a América do Sul e também a América do Norte. Os povos dessa região desenvolveram ao longo da sua história uma série de conhecimentos sobre arquitetura, sobre técnicas agrícolas, sobre matemática, enfim, vários conhecimentos aí culturais a respeito dessas civilizações já eram existentes quando os espanhóis chegaram até a América. Por exemplo, nós tínhamos a cidade de Tenochtitlan, que era uma cidade imensa, muito maior do que qualquer outra cidade europeia naquele período. Ela já contava aí com cerca de 300 mil habitantes e já tinha um sistema social muito avançado para a época. A cidade já contava, por exemplo, com coleta de lixo, já tinha um sistema todo adaptado para coletar o lixo e depositar em locais não prejudiciais, o que na época não existia na Europa, por exemplo. Já tinha aquedutos imensos, sistema de aquedutos que levava a água dos rios ali próximos direto para as casas dos moradores da cidade de Tenochtitlan. Tinha também um sistema avançadíssimo de agricultura, como os chinampas, que eram aquelas plantações ali feitas em cima da água, dentro dos lagos, dos rios. Já existiam, por exemplo, os lagos artificiais, ou seja, existia sistemas muito complexos de organização visando facilitar o modo de vida dessas sociedades. Além de tudo isso, já existia também um sistema avançado de comércio, com um mercado central, que era assim chamado, como se fosse uma grande feira, num local determinado, onde vinha produtores de todos os locais ali, de todas as proximidades, fazer comércio, trocar mercadoria, trocar o seu excedente por alguma coisa. Enfim, tudo isso já existia e já era considerado bem avançado aí nesse período, ok? Também chamou muita atenção dos espanhóis as construções arquitetônicas que tinham na América pré-colombiana. Eles já tinham o costume, por exemplo, da construção de grandes pirâmides, aquelas pirâmides feitas de escadarias. Eles também construíram grandes templos, os palácios dos monarcas eram construções também deslumbrantes, imensas, monumentais. Nos Andes centrais também foram encontradas cidades e sociedades extremamente complexas, não só na Mesoamérica, A gente tem, por exemplo, o Império Inca,
né? Onde as cidades contavam ali com sistemas já de esgoto, com sistema de abastecimento de água, já também contava com as pirâmides, com grandes palácios, entre outras descobertas aí feitas pelos povos pré-colombianos. O sistema de esgoto, por exemplo, os espanhóis nem sonhavam existir naquele período. Tá? Era um sistema muito avançado, né, que somente uma sociedade complexa poderia ali construir e fazer uso desse sistema. Eles também contavam com uma associação, com uma organização de trabalho muito avançada e muito eficiente, tá? Onde a divisão de trabalho era feita de forma muito justa, claro, tirando ali aquela parte monarca, né, dos reis, dos imperadores, dos sapa-incas, que é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Bom, além de tudo isso, né, de todos esses conhecimentos aí palpáveis, né, invisíveis, tinha também outros conhecimentos culturais muito ricos provenientes dessas civilizações, como por exemplo os códigos de escritas que eles utilizavam aqui nessa região. Né? Nós tínhamos ali o sistema de escrita pictoglífica, que eram aqueles sistemas de desenhos e símbolos, né, para formar frases, palavras e registrar o cotidiano desses povos. Tínhamos também os códices, que eram a escrita por desenho, que também registrava o cotidiano, né, dessas civilizações. Tínhamos os quipus, né, que era um registro contábil do que era produzido, do que era gastado, do que era considerado excedente, do que poderia ser consumido, do que teria que ser guardado. Ou seja, já existia um sistema contábil ali nessas civilizações muito bem formulados. Tá? Algo também que chamou muita atenção dos espanhóis e chama atenção até hoje foram os calendários formulados por esses povos. Tá? Eles elaboraram calendários assim incríveis, né? O mais famoso deles aí é o calendário maia, né? Que segundo as lendas ali previu o fim do mundo no ano de 2012. Tem até filme sobre isso, tem uma série de coisas aí bem legais que a gente pode até conversar depois. Mas enfim, o calendário maia ficou famoso por prever o fim do mundo, porque na verdade eles conseguiram prever vários eventos climáticos naturais que ocorreram naquele período ali que eles estavam vivendo. E por incrível que pareça, eles também conseguiram prever eventos que aconteceram depois, muito futuramente ali dentro daquelas sociedades, né? E esses calendários eles eram feitos, elaborados, observando os astros, né? Observando os fenômenos da natureza, utilizando-se muito da matemática e dos cálculos, né? Com isso eles conseguiram ali elaborar calendários incríveis visando a sua produção agrícola, visando manter um conforto de alimentação para essa população. Inclusive, algumas dessas civilizações tinham 3 calendários, né? Um para a agricultura, um para o cotidiano e o outro para registrar os seus eventos históricos, tá? Tudo isso nos faz ver que as civilizações encontradas aqui na América já eram civilizações muito, muito complexas, muito avançadas, até mais avançadas que os europeus em certos aspectos, né? Mas nem isso tudo não impediu que esses povos aí fossem dizimados pelos espanhóis por conta da colonização e também do domínio europeu que foi cometido essa América aí que até então era desconhecida. Beleza? A gente fica por aqui, por hoje é só. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aí no canal, comentem, façam perguntas, estarei sempre aqui disposto a responder cada um de vocês. Até mais, galera. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima.